Olá, desenvolvedor! Tudo beleza, cara? Então seja muito bem-vindo ao episódio 26 da série que está construindo um sistema de controle de estoque escrito em C# do zero. Você já me conhece, eu sou Ranieri Silva e você está aqui em Como Programar Melhor. E no episódio de hoje, a gente vai continuar a responder um pedido de vocês, caros padawans. Isso porque estamos na segunda e última parte dos episódios nos quais a gente está abordando a construção de autenticação baseada em usuários com múltiplos perfis. Agora, para você que ainda não assistiu o episódio anterior, eu super recomendo que você o assista e, para isso, acesse aí o link que está aqui embaixo, tá? Você vai ver exatamente aquilo que a gente abordou no episódio anterior. Eu super recomendo que você assista antes de continuar aqui, beleza? Então, vamos lá. No episódio anterior, rapidamente, a gente alterou a estrutura antiga de banco de dados e autenticação de maneira a não afetar negativamente o trabalho do usuário. Ou seja, a nossa alteração foi transparente ao usuário. Isso é excelente e muito importante, especialmente quando a gente está lidando com sistemas que estão já em produção. Sempre, repito, sempre a gente deve pensar em como afetar o mínimo possível a vida dos usuários, pelo menos negativamente, tá? Então, assim, sempre, repito, sempre a gente deve pensar no cliente, nunca em nós mesmos. Até porque, se a gente deixar, assim, tipo, desenvolvedor pensar somente e fazer somente as coisas do nosso jeito, pô, a gente ia fazer só as coisas mais maneiras, né? Só as coisas que a gente acha legal, as coisas chatas a gente ia deixar para depois. E se depois não ia chegar nunca, não é não? Bom, com certeza. Agora, como sempre eu falo aqui, eu super recomendo a você que ainda não faz parte da comunidade Como Programar Melhor, acessa aí rapidinho o site comoprogramarmelhor.com.br e se inscreve lá, cara. Vai lá que eu estou reformulando o site, estou reformulando toda essa estrutura, então qualquer problema me fala, tá? Me fala que com certeza eu vou responder. Ah, e lembra também, é claro, deixar o seu like aqui e comentar e fazer perguntas também. Ah, e compartilha também nas redes sociais, que assim você vai ajudar a continuação desses episódios, ao mesmo tempo que ajuda outras pessoas também com esse conhecimento. Então vamos logo ao que interessa, vamos logo para o Monomass, vamos para o código. Bom, estamos aqui na nossa área de trabalho, mas primeiro vamos só dar uma olhada rapidamente no que a gente já tem, né? Então temos a nossa aplicação construída e nós temos aqui cadastro de grupos de perfis e cadastro de usuários. Eles são muito simples, tem nome, login e senha, o cadastro de usuários. E o cadastro de perfis de usuário é mais simples ainda, possui somente o nome e a indicação se ele é ativo ou não. Beleza, então o que nós temos que fazer agora? Nós temos que entender o que nós vamos fazer, tá? Primeira fase é analisar um pouco a nossa situação e aí vamos decidir qual é a melhor solução. Beleza, então basicamente a gente tem duas saídas. Uma delas é incluir a lista de perfis no cadastro de usuários. Então nós temos esse cadastro de usuários aqui, então na hora que a gente abrir aqui, a gente teria a lista de perfis e aí sim a gente marcar os perfis que são disponibilizados, o usuário terá direitos. E existe uma outra possibilidade, que é de nós, no cadastro de perfis, a gente indicar aqui quais usuários esse perfil está associado. Beleza? Bom, vamos fazer o que, na minha opinião, é melhor, que é lista de usuários no cadastro de perfis. Então, a gente tem que alterar o quê? O cadastro de perfis. A gente vai alterar isso aqui, a gente vai colocar a lista de usuários. Beleza? Agora, o que a gente precisa fazer, tá? Vamos pensar um segundinho. Bom, acabou o seu segundo. Eu acho que não deixei nem um segundo, né? Bom, a gente precisa incluir uma lista de índices aqui, de itens, tá? Com um checkbox em cada item. E cada item desse vai ser o quê? Um usuário, ok? Um checkbox desse aqui, só que uma lista contendo todos os usuários
E aí, o que vai acontecer? Toda vez que eu marcar um usuário e salvar, eu vou estar associando diretamente. Lembra aquela tabela? Né? A gente criou uma tabela para fazer essas associações. Então, eu vou fazer exatamente essas associações lá. Aqui a gente tem a nossa tabela, né? Temos aqui, ó, tabela aqui com algumas colunas, muito simples, né? Então, de alguma maneira, a gente vai popular essa tabela, na medida que a gente marcar os itens aqui, os elementos. Então, beleza, já definimos a tela que a gente vai alterar e já definimos o que nós vamos fazer, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai efetivamente implementar essas alterações aqui nessa tela, beleza? Então, vamos lá. A gente tem que fazer alguma coisa numa ordem que seja interessante, que seja benéfica para a gente, tá? A gente sempre tem que fazer isso, tá? A gente tem que primeiro mentalizar o que vai ser legal fazer e tal. Não se aveste não, tá? Se você não sabe fazer isso agora, em algum momento isso vai ficar mais fácil, né? Mais claro para você. E isso vai vir com a experiência. O que eu super recomendo para você é que você faça uma abordagem design first, que antigamente a gente chamava de top-down, né? Comece pela interface com o usuário, beleza? Então, vamos ver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui. Nós estamos falando no cadáver de perfis de usuário, então vamos mexer na view de perfis de usuário, tá? Em algum momento também a gente vai mexer aqui no controller, né? Nós temos aqui o controller de usuário, perfil aqui, então vamos deixá-lo aqui, belezinha, tá? Belezinha, belezinha. Então vamos pensar. A gente precisa, de alguma maneira, ler o que está no banco de dados. Então a gente vai fazer leitura. Vamos exibir o que já está gravado nessa tabela aqui, tá? Isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer. Logo de cara a gente já tem que mostrar a lista de usuários e os usuários que já estão marcados. Lembra que a gente já tem alguma coisa aqui nessa tabela, né? Então a gente tem que deixá-los marcados lá, beleza? Esses checkboxes vão ficar marcados. Tudo bem, então o que a gente precisa fazer? Bom, a gente vai incluir essa lista de usuários. Onde vamos incluir a lista de usuários? No grid? Não, não é no grid. É aqui nessa parte aqui de cadastros, tá? Então vamos lá. A gente tem uma linha que é o nome e o ativo. A gente optou por colocar um row só aqui, né? Vamos ver, a gente vamos incluir também dentro desse row aqui uma outra div, né? Tem que ser uma div. E essa div aqui, vou dar uma classe formGroup, então a mesma que tem nos outros ali, só que agora eu vou dar uma coisinha diferente, né? Essas aqui a gente não precisou dar espaçamento nem nada. Vamos dar um espaçamento, que eu já sei que vai ficar um pouquinho ruim de ler, então vamos colocar aqui uma margem e vamos colocar 0 em cima, 10 pixels, aqui, depois 0, depois 10 pixels. Tá? Beleza. Aí o que vamos fazer agora? Mais uma div. E essa div agora, ela vai ser uma coluna, né? Então, call md12. Isso aqui eu estou utilizando o esquema do Bootstrap, de grids, né? Agora eu quero um título. Então, vou colocar um título aqui, H4 eu acho que tá bom. E esse título aqui vai ser usuários. E vamos colocar também centralizado. Então vamos lá, text center. Então já tem isso aqui também interessante lá no Bootstrap. Beleza, agora sim a gente vai usar, né? A gente vai popular um grid, né? Uma lista, né? Então temos aqui, vamos usar essa classe chamada well, que dá uma forma bem interessante ali. Estilo aqui, vamos colocar um list group. Esse estilo de list group 2G não, né? Não é style, é class list group, tá? Mas duas vezes não rola, né? Não vamos colocar aqui, vamos colocar lá embaixo. Vamos agora alterar, vamos colocar uma
Altura máxima, porque imagina, né? Se tiver muitos usuários, essa tela vai ficar muito grande. Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma max height de, eu acho que 300 pixels está legal. Um padding, vou colocar um padding aqui também para ficar legal, 5 pixels. Uma margem de 0 pixels, ok? E um overflow. Para quê? Vou colocar um overflow automático, porque se tiver mais itens, vai criar uma barra de rolagem. Beleza? Agora sim, aí eu vou criar a minha lista, uma lista não ordenada, tá? E aí eu vou dar um nome, porque eu vou dar um nome que eu vou utilizar em algum momento lá no JavaScript, tá? Usuário class. Aí sim, né, o que eu estava fazendo ali, list group do Bootstrap, aí checked, vamos ver, check de list box, vamos criar uma aqui. Vamos criar essa aqui e vamos style, vamos colocar sem margem, que aí já vai nos ajudar na parte de baixo. É claro, né? Isso aqui eu já sabia, né? Agora a gente vai usar razor for each. Nós ainda não temos usuários, né? Mas a gente vai ter. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos fazer aqui um typecast, usuário model, que eu sei que nós vamos utilizar o usuário model, tá? E vamos lá do viewBag, a gente vai lista usuário. Pronto. Então nós vamos extrair esse cara aqui de lá, tá? Esse usuário model aqui, onde a gente está usando o usuário model, né? A gente precisa, vou melhor copiar daqui. Pronto. Opa, não era para fazer isso não. Vamos deixá-lo aqui. Usuário model. Opa, não está aqui não? Ih, rapaz, onde é que está esse negócio aqui? Model, usuário model. Ah, olha só. Só que às vezes atrapalha, viu? Todos os outros, eles estão web models, mas esse aqui não está. Tá vendo? Perfil model. Então a gente tem que fazer uma coisa só. Isso vai dar alguns problemas, né? Vamos lá ver. Todos esses aqui, ó, perfil model. Vamos lá. Então vou colocar melhor models. Aí ele vai reclamar aqui. E provavelmente vai reclamar em algum outro lugar. Pronto. Aí fica igual em todos. Vai reclamar um pouquinho aqui. Não tem problema não. E aqui nós vamos... Pronto, agora ele está enxergando. Só que é claro, ainda não existe esse lista usuário aqui, tá? Mas eu sei que tem ali na lista no meu usuário, né? Então eu vou agora um LI, né? Esse LI vai ser de uma determinada classe, né? Vamos dizer que é list group item, show. E aí vamos fazer o que? Aqui vamos colocar um label para ficar mais interessante e deixar um estilo desse label, né? Vamos colocar sem margem, né? A margem de baixo. E aí o que vamos fazer? É melhor a gente fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos colocar um input dentro desse label. Vamos lá, input. E aí, o que nós vamos colocar esse input aqui? É do tipo checkbox, ok? E um data id usuário. Estamos criando um atributo, né? E aí a gente vai deixar aqui, ó, usuário.id, usando o razor, viu? E aí um espaço, usuário.nome. Show de bola. Então, com isso, a gente vai criar uma lista. E essas classes aqui, daqui a pouco você vai
entender melhor, tá? O que quer dizer cada uma dessas classes. Aqui, ó, checked, escrevi errado. Checked list box, checked não é daquele jeito não. Beleza. Então, eu tenho aqui, tá tudo belezinha, tá tudo direitinho, tal. Eu vou gerar uma lista e dentro dela vai ter um checkbox e um texto lá, beleza? Até aí tá beleza. Agora, falta a gente criar a parte que vai popular isso aqui, né? Então, onde nós vamos fazer isso? No nosso controller aqui. Em qual ponto? Nesse aqui, tá? Então, ó, aqui ele já está reclamando, ó. É claro, né? Eu não coloquei o using. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer por aqui, ó. Posicionando aqui, clicando aqui, ele já vai adicionar lá. Show de bola. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é no index, a gente precisa popular esse cara. Então, vamos popular com o usuário model, ponto, recuperar lista. Então, nós precisamos da lista de usuários. Pronto, beleza. Essa parte aqui tá belezinha, né? Mas, é claro, vamos dar uma olhada lá e vamos ver que a gente precisa da página e precisa do tamanho da página também. Só que nesse momento a gente não tem isso. Na verdade a gente não quer, a gente está se lixando o tamanho da página, a gente quer simplesmente todos. Então o que vamos fazer? A gente pode, né, tem duas abordagens. Ou a gente cria uma nova função, né? A gente faz um overload da função, ou a gente simplesmente deixa esses parâmetros aqui com valores padrões. Pronto. Que é nesse caso aqui. Então, o tamanho da página. Se a página for a 0 e o tamanho da página for 0 também, pô, a página começa em 1, né? Não começa em 0. Mas vamos fazer um pouquinho melhor. Vamos deixar aqui menos 1. Esse é o padrão. Acho que ficou melhor desse jeito, né? Então, o que eu vou fazer? Em algum momento aqui, eu vou ter que pensar aqui que eu não vou fazer essas validações aqui, ó, do offset e do fetch next. Eu não vou fazer isso aqui, né? Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu preciso saber se a página foi igual a -1 ou o tamanho da página for igual a -1. Se for, pô, cara, na boa, eu não vou ter que fazer aquilo tudo ali não. Vou fazer só uma parte, tá bom? E aí eu copio para cá. Eu não vou precisar desse offset aqui. Pronto. E aí, cara, fica muito mais simples, tá? Pronto, somente isso. É isso que eu preciso nesse momento aqui. Eu quero todos os usuários e ordenados por nome. Agora, se estiver preenchido, ou seja, eu estou lá no cadastro de usuários, propriamente dito, aí sim eu vou fazer o fetch, tá? E com o offset aqui, beleza? Aí eu acho que a coisa está começando a clarear. A gente já está fazendo a nossa parte, inclusive, do back-end. E está ficando bem legal, né? Está ficando bem interessante. Vamos ver se a gente precisa de mais alguma coisa. Bom, a gente vai precisar, é claro, né? Por quê? A gente vai precisar, lá no nosso modelo de perfis, fazer a carga dos usuários, ok? Porque do jeito que a gente está aqui, a gente vai tão somente exibir os usuários, vamos dar uma olhada lá, mas a gente não vai carregar aqueles usuários, ou seja, a associação desses usuários com os perfis deles, tá? A gente está fazendo aqui, o que a gente fez é simplesmente criar uma área lá que vai conter aqui, né, a lista de todos os usuários, tá? Vamos ver, pressionando o F5 aqui, aí ele tem que atualizar aqui. É claro, esse negócio demora pra caramba, tá? Então, enquanto isso, eu vou mostrar para você o que a gente ainda vai fazer, tá? Agora, a partir de agora, a gente vai precisar construir a parte de recuperação do item, tá? Ou melhor, dos perfis daquele usuário, tá? Ou melhor, do usuário daquele perfil.
tá? Então, ó, já veio aqui e vamos ver qual é o resultado. Ah, ó, ficou legalzinho, cara. Aqui, ó, usuários aqui em cima, olha só. Tem os dois usuários lá, mas como você pode ver, né, nenhum deles está marcado. Ele já deveria vir com isso aqui marcado, ó, porque a gente já tem esse usuário aqui, tá? Então, na medida que a gente clicar no gerente, tem que vir marcado se tiver algum marcado. E o operador tem que vir marcado se tiver alguém marcado lá, tá? Alguém indicado aqui nessa tabela. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer agora. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente já listou todos os usuários. Então, é claro, isso aqui ficou bem legal, né? Tá aparecendo aqui, tá? Já fizemos uma parte. Agora, precisamos, quando a gente for alterar, recuperar do banco de dados isso aqui, ok? E aí apresentar aqui na tela. É isso que a gente precisa. É sempre assim, né? Dividir para conquistar. Então a gente precisa. E onde nós vamos fazer isso? Bom, a gente tem um método que a gente utiliza para recuperar um item, tá? Que quando a gente clica aqui nesse botão aqui, ó, de alterar, a gente executa ele, né? A gente executa esse método que é um action, né? Então esse aqui. Então nesse momento que a gente recupera tão somente aquele perfil, a gente vai precisar fazer mais alguma coisa aqui. Então vamos lá, tá? Primeiro que a gente não vai poder mais somente recuperar isso aqui, tá? Vamos lá. Então vamos criar uma variável aqui, variável de retorno, opa, aqui não, aqui. E essa variável vai retornar aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Existem várias maneiras de fazer isso, mas por quê? Eu posso utilizar esse recuperar pelo ID em outro local, então não vou modificar esse método aqui. Eu vou criar uma extensão lá naquela classe, nessa classe aqui de modelo. Então, eu vou fazer o seguinte, hatch, que hatch vai retornar o quê? Né? O que contém? Um perfil model, ok? Então, dentro do hatch, vamos chamar um método de carregar usuários. Então, de posse do model carregado, eu vou obter aqueles usuários dele, ok? Então, eu posso clicar aqui, ó, e gerar o método. Pronto. Aí eu F12 e instalar o método. Esse método aqui não é um interno, vamos deixar ele como public, que nós estamos utilizando assim, né? Aqui agora a gente vai fazer a nossa parte lá. Tá? Aí a gente tem que criar a nossa parte aqui. Então vamos ver, né? O que a gente precisa? Bom, primeiro, a gente não tem, olha só, recuperar quantidade, a gente tem isso aqui, a gente tem recuperar lista de arquivos, recuperar pelo ID, temos já bastante métodos aqui, né? E a gente não tem uma associação com a lista de usuários, né? Então seria interessante a gente fazer isso aqui. Então vamos lá. Prop, né? E aí um snippet, usuário model, uma lista de usuários model, ó, usuário model, usuários. Pronto, chamamos de usuários. Ok, nós criamos aqui inicialmente, tá? Então é uma boa prática, eu recomendo a você a gente inicializar no construtor, opa, então é perfil model, essa lista. Então vamos inicializar aqui, criando. Show. Não precisa disso aqui não. Pronto, inicializamos aqui. Aí o que a gente vai fazer? Nesse momento aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Pronto. Usuários.clear. Primeira coisa, porque se já houver alguma coisa, eu quero limpar, não quero mais nada aqui, tá? E aí sim eu vou obter a informação do banco de dados, tá? Então, como eu quero evitar a fadiga, eu vou copiar algumas partes daqui. Claro, ó. Pronto. Então essa parte aqui de conexão, tá beleza? Né? Agora o que a gente precisa? Não temos mais essa parte aqui de posição, a nossa query a gente vai precisar, é claro, né? Então vamos lá. Qual o nome da tabela? É perfil usuário, né? Então vamos lá. Perfil, a gente vai precisar do perfil
Não, né? Nesse momento a gente já tem o perfil. Então vai ser perfil underline usuário. Então vou chamar de PU, perfil usuário. E usuário, a gente vai precisar do usuário. Vamos separar isso aqui em linhas para ficar um pouquinho mais fácil de nós lermos, tá? E o que a gente vai exibir aqui? Vamos exibir as informações do usuário, né? Então, estamos indo, estamos caminhando. A gente sempre tem que pensar no que a gente quer. Beleza, eu preciso de ordenação nesse momento? Não vou precisar de ordenação, mas vou precisar fazer filtros. Que filtros são esses? Vamos lá, perfil de usuário, ponto ID perfil é igual um ID perfil aqui que eu vou colocar, tá? End aqui fora. Aí, perfil de usuário, ponto ID usuário é igual a usuário.id. Beleza, assim eu obtive os usuários daquele perfil. Show de bola, acho que a gente não precisa disso aqui, não vamos precisar não, então tá dominada essa parada aqui. Pronto, fizemos a nossa query simples, bem simples mesmo. Só que agora a gente tem que comando, então temos que incluir os parâmetros. Parâmetros, então adicionar qual parâmetro, vamos o nome desse parâmetro aqui, ID perfil, e esse parâmetro é um tipo SQLDBType, ele é um inteiro, né? É um inteiro, E qual é o valor dele? Eu vou atribuir o valor thisID. Então, é o próprio ID que eu já tenho carregado, beleza? Então, aqui eu já atribuí o meu ID, então vou fazer a query bonitinha e aqui eu vou executar a query e vou retornar. Vou retornar da mesma maneira, porque eu estou populando uma lista, né? Então, essa lista, ao invés de hat, eu vou popular aqui. Então, não é também perfil usuário, né? Que é usuário. É isso que eu vou fazer aqui. Então, vou certinho aqui. Ah, tá dando algum problema aqui. Usuários.add. Ah, maluquice do Visual Studio. Então, nós temos aqui usuário model, nós temos ID, nome e login. Então, login, que também não é um boolean, é uma string, ok? Então, agora a parada tá legal, né? A gente já obteve a informação que a gente precisa. Vamos ver se isso é suficiente. Bom, a gente obteve isso aqui, tá? Back-end. Vamos sair daqui. Então, a gente recuperou isso. E a gente está carregando onde? Está carregando aqui, nessa variável. Agora, lá no client, a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa. Onde nós vamos fazer? A gente vai fazer no nosso front-end. E onde está o nosso front-end? Né? HTML e o nosso JavaScript. Então, vamos para a nossa parte de scripts e olhar aqui, perfil.js. Então, aqui nós temos os hooks, aquelas partes que a gente obtém, né? A gente faz alguma coisa e tal, né? Dentro do nosso padrão. Onde a gente precisa informar isso aqui, né? Olha só, a gente tem sempre que pensar nisso, tá? Onde a gente precisa que isso aqui seja checado ou deschecado, né? Na hora que eu clico no alterar. E qual é a função que é executada? Bom, tem algumas funções, mas uma coisa interessante é no setDadosForm. Por que o setDadosForm? É quando a gente abre o form aqui, tá? Então, a gente abriu o form, a gente precisa fazer aquela checagem ali. Então, nós temos aqui o ID do cadastro, nome, ativo, isso aqui a gente não vai mudar. Agora, a gente precisa popular esse carinha aqui, né? Preencher esse cara aqui. Vamos ver, esse aqui, lista usuário. Então, vamos lá. A gente precisa preencher com isso aqui, né? Não é preencher, né? Atribuir esses caras aqui, né? Marcar, checar, tá? Esses itens. Então, vamos lá. Vamos criar um var, lista usuário,
Aí, utilizando lá o jQuery, eu vou pegar quem? Lista usuário. Pronto, primeira coisa. Agora eu vou da lista de usuários e vou encontrar um determinado item lá. Eu quero inputs, todos os inputs. Agora, interessante, né? De qual tipo? Todos os inputs do tipo checkbox. Ok? Então, eu peguei todos os inputs lá do tipo checkbox. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir, eu vou mudar a propriedade dele, propriedade checked, e vou deixar falso. Quer dizer, eu estou desmarcando todos aqueles atributos. Beleza. Aí tá beleza, né? Agora, o que eu vou fazer? Os meus dados, né, esses dados que vêm como parâmetro aqui, lembra que a gente veio aqui no perfil model no back-end e a gente criou um usuários? Então, isso aqui vai ser revertido em JSON, no formato de JavaScript e tal, e aí a gente pode chamar assim. Então, se usuários estiver preenchido, aí o que eu vou fazer? Um for, né? Aí var, vamos colocar i 0, i menor que. Aí vamos aqui, opa, é dados.usuário.length, quer dizer, o tamanho desse cara aqui, né, desse array, e mais. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou obter aquele usuário. Você pode fazer de várias maneiras. Eu gosto de fazer assim, tá? Então, usuário, aí dados, usuários, indexado de i. Eu prefiro fazer isso aqui. É uma forma de depois, quando a gente estiver utilizando aqui, a gente não precisar ficar toda hora referenciando dados usuários de i. Então a gente vem logo aqui, var, aí vamos cbx, que é um checkbox, a gente vai obter o checkbox, que é lista de usuários, .find. Aí vamos lá no input. Input de quê? Agora aqui, ó, data, id, usuário. E aí vamos colocar aquele id lá. Usuário.id. Beleza. Aqui eu obtive o checkbox. Aí que eu venho, cbx, se ele estiver ali, né? Aí eu venho, cbx, não, vou copiar esse negócio aqui. Pronto. Quero evitar a fadiga. Pronto. Então aqui eu estou pegando cada um daqueles itens, tá? Estou marcando somente quando tiver vindo de lá do meu back-end, dessa lista aqui, tá bom? Eu estou fazendo essa checagem aqui. Em cada um deles eu vou lá e marco, tá? Então vamos ver se tudo isso que a gente fez, você viu que a gente foi do front-end, depois a gente foi para o back-end, construir a parte do back-end e depois a gente voltou ao front-end, tá? Isso aí é uma técnica bem utilizada. A gente tem que partir, eu gosto muito de partir do front-end, então analisar o que a gente está fazendo no front-end, que é o que o usuário vai ver. Então uma coisa muito interessante para você fazer também. Aí fazer a parte de back-end e eventualmente retornar com o front-end quando você tiver o complemento lá criado do back-end. Então, quando a gente incluir, tem que aparecer assim, sem nada, tá? Agora, quando a gente alterar, a gente tem que receber a informação dele. Ó, a gente tem gerente, não tem nenhum, alterar, não tem nenhum. Alguma coisa deu errado. Então, a gente tem que olhar o que aconteceu, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender isso aqui, tá? Ele não está depurando, então vamos depurar agora. Isso aqui é interessante, tá? Porque nem sempre as coisas rolam do jeito que a gente gostaria. Então, às vezes, né? Tem algum problema, alguma coisa bem mínima. Então, a gente tem que saber identificar, tá? Eu estou fazendo uma depuração para você entender melhor, mas o que eu costumo fazer
é partir a resolução do front-end. Porque às vezes é uma coisa somente de JavaScript. Aí se fosse alguma coisa de JavaScript, por exemplo, a gente já ia ver aqui, tá? Iríamos ver já esse problema aqui. Então, beleza. Não é, né? Temos aqui. Agora que eu vi, rapaz, esse negócio aqui está escrito grupo de perfis. Não é bem grupo de perfis, né? Pronto. Aqui. Então, cliquei em alterar. Ó, ele foi lá dentro. Pronto. Então, qual é o ID desse cara aqui? É o 2. Vamos ver aqui se temos algum 2. Não temos. Então, ele tem que retornar o quê? Tem que retornar vazio. Naquela listagem ali, ó, tem que ficar nulo. Vamos lá. Ó. Isso aí. Então, não preencheu nada. Então, vamos lá, F5. E ele tem que ficar assim mesmo, administrativo. Agora vamos ver gerente. Gerente qual é? É o 1. Então, o 1 tem esse cara aqui, que é o usuário 1, correto? Então, isso aqui normal. Agora esse ponto aqui. Aqui ele tem que retornar 1, tá? Um registro. Executou, ó, foi lá. Então, ele realmente atribuiu um usuário lá. Vamos ver. Usuários count 1. Ó, tá lá. Então, não é nada no back-end. É alguma coisa no front-end. Algum problema no front-end. É assim que a gente resolve, ok? Então, vamos lá agora no front-end. A gente pode até dar uma olhada aqui no back-end, olhando aqui o response. Ó, ele respondeu tudo bonitinho, né? Então, foi alguma coisa que a gente deixou de fazer aqui no front-end. Então, agora vamos depurar o front-end. O que eu recomendo? Que a gente venha aqui, nesse perfil. Então, vamos set dados form. Então, vamos dar uma olhada lá, né? Então, nós temos aqui no script, cadastro, perfil. Então, ó, ele não carregou. Precisava disso aqui, né? De carregar. Vamos ver se ele carregou agora. Agora ele carregou. É porque ele não tinha carregado, tá? Então, incluir aqui. Agora, gerente, ele tem que... moleque! Ó, operador. Moleque! Viu? Desse jeito aqui, a gente já está lendo toda a parafernália, né? A gente já está lendo esses usuários aqui. Isso é bem interessante, né? A gente não precisa mais ficar fazendo nada. Assim. Tá tudo aqui, a leitura exatamente como a gente pretende fazer, como a gente precisa. Show de bola, né? É isso aí, desenvolvedor. Espero que você tenha gostado pra caramba, tá? Então, se gostou, é claro, né? Dá aqui seu like, curte aqui o vídeo, comenta, faça perguntas também e compartilha nas redes sociais. Agora, se você não gostou, cara, fala que eu te escuto e respondo. Tenha certeza que eu vou fazer o máximo possível para responder a todas as suas indagações e dessa maneira o canal também vai ficar melhor e você também vai programar melhor. Então, até mais, até a próxima e que a força esteja com você.